Olá, seja bem-vindo. Esta é uma reflexão de Rádio Bíblia. E o tema que vai nos ocupar desta vez é o dever que temos de darmos o melhor para o Senhor. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa foi a leitura de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós fomos comprados, e por alto preço. Esse é um fato definido, irrevogável, e nós temos que absorvê-lo na orientação de nossos corações e de nossa mente. Nós vivíamos sob a tirania do pecado, éramos escravos de Satanás, e fomos resgatados por alto preço. E a palavra de Deus ainda agrega, em Romanos 6, versículos 17 e 18, que graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a qual fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Somos servos agora. Estamos sob o senhorio de Jesus Cristo. Sim, pois até o chamamos de Senhor. E é a Ele que nós somos devedores de nos consagrar inteiramente. Ele é o nosso Senhor e nós estamos à sua disposição. E esta é uma realidade que abrange todas as áreas de nossa vida. O propósito pelo qual nos empenhamos, o nosso lazer, as nossas metas, as nossas prioridades e, inclusive, o que fazemos com o nosso dinheiro. Alguém certa vez disse que uma das áreas que temos mais dificuldade em consagrar inteiramente ao Senhor é justamente o nosso bolso, a nossa carteira, as nossas posses. E aí é importante que tenhamos a visão correta das coisas. Nós outrora pensávamos ser donos do próprio nariz e que podíamos dispor das coisas como bem entendêssemos. No entanto, quando nos entregamos ao Senhor Jesus, nós lhe confiamos toda a nossa vida, todos os aspectos, todas as áreas de nossa vida. E Ele aceita essa nossa entrega. Porém, agora, em sua graça, Ele nos devolve algumas dessas coisas. Não mais na condição de donos, de proprietários que podem dispor de como quiserem das coisas, mas como mordomos. Sim, nós somos agora mordomos, administradores daquilo que o Senhor achou por bem deixar em nossas mãos. Vamos então enfatizar que aquilo que temos em nossas mãos não é nosso propriamente dito. Nós somos apenas administradores em favor do Senhor. Pois bem, e agora, para nos orientar nessa administração, Deus nos dá em sua palavra critérios e instruções acerca de como gerir esses bens que agora temos em mãos e os quais Ele nos deu para administrar. Provérbios 3, de 9 a 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Atente bem que esse versículo faz referência à primeira parte de todos os teus ganhos. A primeira parte. E note que não diz aqui se caso ainda sobrar alguma coisa no final. Já nos tempos de Israel, em Êxodo 23, 19, fora prescrito que daquilo que oferir a terra, a primeira parte, as primícias, a melhor parte, seria a parte que cabe a Deus. E este é um princípio importante que encontramos várias vezes na Escritura. As primícias, o melhor, a primeira parte, é sempre para Deus.
Sabe, para todos nós existem 3 maneiras diferentes de doarmos as coisas para Deus. 3 modos diferentes. Já vamos então para a opção número 1. Há alguns que recebem do Senhor um chamado especial. E eles atendem a esse chamado, disponibilizando integralmente o que eles têm ao serviço do Senhor. Então, seja imóveis, seja bens materiais, seja uma aptidão técnica, seja o tempo, alguns deles por vezes até mesmo abrir mão de seu emprego. Enfim, o que eles têm, eles dedicam integralmente ao Senhor. Mas também há outros, e essa seria a maneira de número 2, que não têm recebido do Senhor a instrução de abandonar, abrir mão de todos os seus envolvimentos seculares. Mas ainda assim, esses têm o privilégio e a oportunidade de consagrar ao Senhor as primícias. E isso implica em disponibilizar ao Senhor o melhor que lhe está disponível. E olha, quem desse grupo assumir o compromisso de dar, segundo esse critério, dar o melhor do que está disponível, tem, da parte de Deus, maravilhosas promessas. Por exemplo, Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E esse outro exemplo é lá do Antigo Testamento. Uma viúva recebeu do profeta de Deus a instrução que lemos em 1 Reis 17, 13 a 14. Faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pois bem, queira Deus que façamos uma reflexão com respeito ao que temos dedicado ao Senhor. Com relação ao tempo, por exemplo, temos nós dedicado o melhor horário do dia? Ou as sobrinhas do tempo, quando sobra? Estamos consagrando a agenda da manhã, por exemplo, a oração e a leitura da palavra de Deus? Ou talvez devamos até formular diferente. Temos priorizado a oração? Ou só oramos quando sobra um tempinho? E os domingos? Estamos consagrando o domingo como o dia que pertence ao Senhor? O que nos tem preenchido nesse dia? Pensemos um pouco. O que nos tem preenchido no dia do domingo? Seriam as coisas que dizem respeito a nós? Coisas do cotidiano, da vida profissional? Enfim, coisas que simplesmente vão nos ocupar e que não vão nos permitir que nos dediquemos desimpedidamente ao que for do interesse do Senhor. E isso nos leva ao terceiro modo de dar as coisas para o Senhor. Segundo essa opção, o Senhor recebe sim alguma coisa, porém, digamos, seriam as sobras. Depois de atendermos aos nossos projetos, às nossas prioridades, nós damos sim ao Senhor alguma coisa, mas já não tem mais aquele caráter de primícias. No Evangelho, nós temos uma ocorrência que salienta essa forma de dar as coisas para o Senhor. Havia lá um rapaz que foi chamado pelo Senhor para segui-lo. Ele falou, tudo bem, mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E outro ainda que disse, deixa-me primeiro despedir daqueles que estão em casa. Amigos, vamos permitir que essa mensagem toque fundo em nossos corações. Qual é a porção que o Senhor está recebendo de nossas vidas? Está Ele ficando com as sobras, com aquilo que ninguém mais aproveita? Ou há em nosso coração o propósito de estar à disposição de nosso Senhor, consagrando-nos inteiramente a Ele, já desde a juventude? Que seja assim, que Ele tenha em tudo a preeminência. É a instrução de Colossenses 1, versículo 18. Vale a pena conferir, dá uma olhada lá.